Olá, na pauta de hoje o tema é juventude. E quando se fala em movimento da juventude em Uberaba, logo surge o nome da Rochelle Gutierrez Bazaga. A Rochelle, ela é superintendente de políticas da juventude na Prefeitura Municipal de Uberaba, é graduada em Direito, em História e faz mestrado em História também na Universidade Federal de Uberlândia. Então seja muito bem-vindo para a gente falar sobre esse tema super palpitante aqui, viu, Rochelle? Obrigada, Vacília. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, é um prazer estar vindo aqui falar com você e ter espaço para falar desse tema que eu acho que está sendo tão atual, tão rico nesse momento, né? Justamente essa palavra ela é super bonita, né? Essa riqueza da juventude, da manifestação da juventude, dos posicionamentos da juventude, né? No Brasil de um modo geral. Agora nós vamos falar desses projetos específicos que você tem lá na superintendência, que você está há cerca de um ano, mais ou menos, nessa superintendência, não é? A superintendência foi criada em julho de 2015, eu cheguei lá em agosto, então a gente está lá mais ou menos uns 9 meses, começando a trabalhar, né? Começando a repercutir esse trabalho da política pública de juventude aqui em Uberaba. Então, é praticamente a implantação, é o início de tudo o que vai acontecer daqui a alguns anos, vocês estão semeando agora. Isso mesmo. No Brasil, a gente tem praticamente uns 10 anos que se começou a discutir essa política pública específica para esse público de 15 a 29 anos. A gente teve vários marcos legais que foram importantes, né, como o acréscimo na Constituição Federal do termo juventude, podendo garantir recursos para a juventude. A gente tem o Estatuto da Juventude e Uberaba foi nesse movimento, foi nesse bojo e a partir também de pressão, né, dos movimentos que acontecem aqui na cidade, das reivindicações nas conferências de juventude, a Prefeitura entendeu que era importante ter esse espaço de diálogo, esse espaço de interlocução e esse espaço de construção dessas políticas públicas. Então, é recente, mas já tem uma trajetória em nível nacional que é um pouquinho mais consolidada, né? Para solidificar tudo isso, Rochelle, você também ainda é coordenadora e você coordenou desde o início o Parlamento Jovem, né, que nasceu no Poder Legislativo de Uberaba. Isso. E isso deu sustentação também em termos de pressão para a criação da superintendência? Com certeza. Eu acho que o Parlamento Jovem é um projeto que deveria ser cada vez mais disseminado, né? Eu acho que o lema do Parlamento Jovem, que é educação para a cidadania, eu acho que hoje é um grande carro-chefe para a juventude, né? Você ensinar o jovem as ferramentas que ele tem para cobrar os seus direitos e para exercer os seus deveres. E o Parlamento Jovem é uma grande escola. Com certeza, para mim, o Parlamento Jovem foi um espelho, né, para poder lidar com esses jovens, para poder ouvi-los, para poder compartilhar com eles, né, as expectativas, os desafios. E o Parlamento Jovem, eu acho que ele é um projeto que a Câmara só ganhou trazendo para cá. Esse ano é o 4º ano que a Câmara executa, né, o Parlamento Jovem. É um projeto que é construído em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a PUC Minas. Inclusive, é um projeto que tem uma carga acadêmica bastante grande, já tem dissertação de mestrado sobre o Parlamento Jovem, apresenta esse trabalho sobre o Parlamento Jovem e cada ano ele debate uma temática específica e temáticas muito pertinentes. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, o Parlamento Jovem está discutindo mobilidade urbana, que é uma coisa que está tocando a gente aí, tocando a sociedade a todo momento, né? As cidades estão passando por esse momento e, além do mais, todos os municípios têm que construir até 2018 um plano municipal de mobilidade urbana e o Parlamento Jovem tem certeza que vai contribuir para que Uberaba possa dar início a esse debate, essas construções e poder ambientar também, né, sobre o que é essa mobilidade urbana que muitas vezes a gente fala, mas não compreende ao fundo o que é. Porque ela é muito mais extensa do que essa questão que se discute muito aqui em Uberaba, né? Uberaba, eu acho que é um exemplo muito claro de mobilidade que está passando por isso. Tem muitas críticas, muitas crises em relação a isso. As pessoas estão se readaptando com essa mobilidade urbana que está sendo implantada, né? Então, esse tema é realmente muito pertinente. E a partir do tema, da elaboração dessas discussões, o que é feito? Qual que é o encaminhamento que é dado? Então, no Parlamento Jovem, agora ele acontece em 3 etapas. Acontece primeiro uma etapa municipal, onde os jovens elaboram propostas que são aqui em Uberaba encaminhadas para a Câmara Municipal, para a Comissão de Participação Popular, podendo virar alguma legislação municipal. Depois desse momento, a gente elege um número de estudantes e um número de propostas que vão para uma etapa regional.
Aqui a gente participa da Regional do Triângulo Mineiro, que esse ano vai ser em Iturama. Lá nessa regional, a gente com mais 4 cidades, Conceição das Alagoas, Uberlândia, Iturama e Uberaba, discute essas propostas prioritárias, as que a gente considera as mais importantes, e de lá elege-se algumas e elege-se alguns estudantes para ir para Belo Horizonte participar de uma etapa estadual. Nessa etapa estadual são 48 municípios esse ano participando e lá se elege as prioritárias do Estado. Essas prioritárias do Estado são entregues para a Comissão de Participação Popular da Assembleia e acontece o mesmo movimento que acontece em nível municipal, podendo virar uma lei estadual. Então o impacto, ele pode chegar, né, o jovem pode chegar a ver a proposta que você construiu aqui no município a ter uma legislação estadual. Mas eu acho que mais que isso, participar também de todo esse processo de construção, de defesa, de diálogo, de incorporação de propostas para unificar e ter algo mais proveitoso, eu acho que é muito valoroso para eles, né? Para eles entenderem também o quão difícil é a função do legislador, né? Que muitas vezes não pode gerar obrigação, que tem uma dificuldade tremenda para elaborar leis e os jovens, os meninos passam por esse processo aqui também. E esse engajamento também, todos esses debates, esses cenários que eles passam a conhecer, antes não conhecidos por eles, né? Isso alicerça também como estrutura de vida, né? Com certeza. É muito interessante você ver o processo de transformação deles, né? Quando eles chegam aqui nas primeiras oficinas com várias opiniões de senso comum, e não é por culpa do sistema educacional, não é por culpa da família, é por culpa de uma tradição que a gente tem, de um enraizamento que a gente tem, de às vezes não conhecer as coisas e falando, né, reproduzindo o senso comum. Quando eles chegam aqui e as primeiras oficinas que a gente tem de organização do Estado e função legislativa e executiva, e que eles aprendem o que é a função de um vereador e o que é a função de um prefeito, muitos deles ficam surpreendidos. Nossa, mas é isso, assim? Então a gente vai vendo o processo deles, né? E além disso, o processo também de desprendimento, de fala, de trabalho em grupo, que hoje em dia é algo que tem que ser considerado, é algo que tem que ser valorizado. Né? É, o espírito de equipe, né? De saber ouvir o outro. É uma escola realmente, com né? certeza, com certeza. Você tem no seu DNA, corre assim nas suas veias, a questão da política em si, né? E não era parlamento jovem, mas tinha-se na Câmara, no Poder Legislativo de Uberaba, o vereador Mirim, né? Que você participou também, era né? O vereador estudante. Vereador estudante. Para mim, assim, hoje poder coordenar o parlamento jovem ainda é mais prazeroso por conta disso, né? Eu não tenho na minha família assim, pessoas que gostam de política, ou que gostavam, ou que trabalhavam com política. E foi num projeto desse que eu comecei a gostar de política, né? Eu tinha 13 anos e a então vereadora Marilda tinha esse projeto do vereador estudante. Eram 19 escolas participantes, na época eu estudava no Castelo Branco. E fui eleita então vereadora estudante da minha escola e comecei a participar aqui. Na época era um projeto de simulação, a gente simulava, né, que era o vereador, falava no plenário, né? Falava no plenário, tinha todo aquele processo de equipe também, né, que ajudava. E para mim foi algo muito rico, assim, muito primoroso assim, para a minha vida. Eu falo que mudou a minha vida, porque eu comecei a gostar de política, depois comecei a me envolver com outras pautas, né, com outros movimentos, mas o vereador estudante é algo que eu tenho muito carinho e estar hoje no Parlamento Jovem, para mim, é uma realização, né? Aí você encaminhou, né, nesse sentido que você participou de vários diretórios acadêmicos, né? Que vou até fazer questão assim, de ler, porque dentro dessas 2 universidades que você cursou, foi. E até mesmo antes de chegar na universidade, né, você participou do Grêmio Estudantil da Escola Estadual lá do Castelo Branco, foi da União Estudantil, depois foi do DALO, que é o Diretório Acadêmico Leopoldino de Oliveira, do Diretório Central dos Estudantil do Macedo Lacerda, da UFTM, né? E você participou também do CADOCA, que é o Centro Acadêmico Orlando Ferreira, né? Foi. Então, você sempre teve, assim, foi muito ativa, muito participativa dentro do movimento estudantil. Para mim, eu sempre gostei de estar bem atuante, porque eu acho que quando a gente faz parte de uma universidade, né, de um curso, principalmente uma universidade pública como a UFTM, a gente constrói junto, né? E o momento que eu entrei na UFTM, eu fui da 2ª turma do curso de História,
era um momento de construção mesmo daquele curso. Então foi muito importante a participação do centro acadêmico, porque ajudou bastante. Isso também me ajudou a ter visão para outros movimentos, né? Além do movimento estudantil, a pensar a política em nível municipal, estadual, nacional, ter oportunidade de participar de eventos que me ajudaram, né, a ter formação. Eu participei de conferência de juventude em nível estadual, em nível nacional, e ver o quanto esse Brasil é diversificado, né? Porque quando a gente fala juventude, às vezes parece ser algo tão simplista, mas quando a gente tem a oportunidade de participar de uma Conferência Nacional de Juventude, que você vê de pessoas, de indígenas a pessoas vestindo galochas gaúchas, você vê o tanto que esse Brasil é diversificado e o tanto que essas pautas são diversificadas, né? Eu sempre gosto de falar que nem é juventude, para mim é juventudes, porque as juventudes têm tantas bandeiras hoje, tem tantos segmentos em que ela luta, que a gente não pode achar que ela é uma coisa única, né? São muitas juventudes, são muitas bandeiras, são muitos desafios que essa juventude tem que vencer cada dia, né? Quando a gente pensa que hoje o maior nível de homicídio no Brasil são jovens de 15 a 22 anos, a gente preocupa, mas quando a gente pensa também que hoje os que ocupam a universidade, a maioria deles estão nessa faixa etária de 15 a 29 anos, isso dá esperança para a gente. Então eu acho que a juventude vive hoje um processo de consolidação mesmo dessas bandeiras, de consolidação do que é, né, essa política pública de juventude, como ela pode ser implantada, e isso eu acho que é muito importante. Porque cada um vem com a sua realidade, né? Vem com o seu desejo, com a sua necessidade e com a sua cultura, né? Aquilo que ele cultivou e o que ele também quer que expande. E com essa questão geográfica bem ampla do Brasil, deve ser algo muito grandioso. Você imagina que um jovem índio debatendo o que ele acha que é importante para os povos das florestas, né? Para a sabedoria, para a perpetuação da cultura deles, com alguém de Minas Gerais, né? E de regiões... Não, é muito diversificado mesmo. E tudo isso, Rochelle, quando a gente vai fazer a leitura, né? Você contando, a gente faz uma leitura do seguinte, que vocês não aprendem lá só a política em si, a política partidária, a política como funciona uma Constituição, uma lei orgânica, um regimento, como atua-se um governador, mas vocês aprendem da política de pessoa, né? De gente. Isso eu acho bastante interessante, né? O processo, né, das conferências em nível nacional de juventude, a gente teve em Uberaba ano passado aqui a conferência municipal, é algo muito interessante. O que eu percebo hoje é que as juventudes cada vez mais se organizam em outros espaços que não os partidos políticos. A gente vive um momento de grande crise dos partidos políticos, né, dessa política institucionalizada. Então, eu vejo que hoje os jovens se ocupam outros espaços, né? Por exemplo? A gente teve recentemente uma visita lá na superintendência de jovens que atuam em empresas juniores da UFTM. E esse movimento de empresas juniores, ele está em nível nacional. Eles se organizam em nível nacional, em nível estadual e nas universidades. E é interessante porque eles conseguem prestar serviço às empresas, né, por um valor bastante reduzido, com auxílio de professores universitários, e é uma grande escola. E não deixa de ser uma bandeira também, porque eles lutam por mais espaço, eles têm fóruns de discussão. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem outros espaços além daqueles institucionalizados, além das juventudes partidárias. E a conferência consegue agregar isso. Ano passado houve algo muito interessante, que foi além da eleição nos espaços formais das conferências que acontecem tanto chamadas pela prefeitura quanto pelo governo do estado ou pelo governo federal, o governo federal criou um aplicativo de celular onde os jovens poderiam propor propostas e poderiam se eleger mediante as curtidas que a proposta dele teve e a repercussão que a proposta dele teve no aplicativo. Então, vários jovens foram eleitos a partir do aplicativo, sem ter participado das conferências nos níveis institucionais. Em Uberaba, a gente teve um jovem eleito pela conferência municipal e a gente teve um jovem eleito pela plataforma. Então, foi algo bastante assim, curioso ver o quanto a plataforma conseguiu movimentar e o quanto que a política hoje tem que entender as novas formas de organização, principalmente da juventude. E eles, né, lançam mão de tudo, a tecnologia, então é uma ferramenta, né, imensa mesmo para o jovem estar atuando, porque ele atua com muita agilidade, com muita rapidez.
e com muita competência, né? Você participou do núcleo de tecnologia da UFTM. Isso também tem a ver com o que você está falando, que a gente está falando da tecnologia aqui? Eu trabalhei, logo que eu formei no Direito, eu trabalhei no núcleo de inovação tecnológica da UFTM e lá eu tive oportunidade de trabalhar mais com a questão de patentes, né? Que é algo que hoje a inovação tecnológica é uma pauta das universidades, né? E não só uma pauta das universidades, mas é uma pauta em nível mundial, né? A inovação tecnológica hoje é um carro-chefe. Então lá eu tive oportunidade de trabalhar um pouquinho com isso e ver o quantas pessoas estão pensando isso, né? Porque a gente acha que a internet, as redes sociais estão aí e não estão sendo pensados. Existem muitas pessoas que pensam, estudam e trabalham justamente para que a gente possa exercer e ter esse espaço eu acredito que até mais do que discussão, esse espaço de convivência, né? Porque a internet hoje se tornou um grande espaço de convivência. Inclusive tem normas, né? Tem algumas normas, tem muita gente que estuda mesmo como que você convive nesse espaço. Com certeza. Qual é o seu comportamento, né? O que isso é positivo para você ou negativo, de acordo com a sua conduta ali naquele espaço, né? Com certeza. E você também foi diretora do Departamento de Documentação e Pesquisa na Câmara Municipal de Uberaba, foi agregando. Neste seu trabalho, onde fica arquivados todos os documentos do Poder Legislativo, tem muito projeto relacionado à juventude? Então, aqui na Câmara, eu falo que eu sou muito feliz, né? Eu tive muitas oportunidades boas, assim, e trabalhar na documentação e pesquisa foi uma delas, né? Aqui na documentação e pesquisa tá todo o arquivo da Câmara Municipal, né? O arquivo corrente, porque o arquivo histórico está no arquivo público, mas hoje tem um projeto aqui em parceria com a UFTM, com convênio com a UFTM, com o curso de História, em que a gente tem estagiários que trabalham no projeto Memória Viva, né? E foi algo muito interessante porque quando eu entrei o projeto já estava em andamento, já existia um site, né? Hoje é possível consultar todas as atas da Câmara Municipal pelo site, por download. Então, no sítio mesmo da Câmara Municipal é possível ter acesso, mas eu acho que a gente fez algo interessante, que foi pensar um pouquinho mais essa história de Uberaba e o que teve de relação com a Câmara Municipal. Então, quando eu estive aqui, nós criamos um programinha na TV Câmara, que era o História em um Minuto, e que eram curiosidades históricas, né, que a cidade tinha de diversos temas, e que a gente gravava pequenas vinhetas que passavam na TV Câmara e que eram postadas também na página do Facebook do Memória Viva. Então, foi algo bem bacana de construir e de aprender, assim, porque a gente acaba aprendendo bastante, né? E ter contato também com esses documentos é algo muito rico, né? Porque as atas tem muita coisa nessas atas, né? E precisa ser mais estudado, né? A história de Uberaba precisa ser mais explorada, né? Ser mais investigada. E eu acho que esse projeto Memória Viva, ele está aí para isso. E ter participado dele é algo que me deixa muito feliz também. Porque a ata é o documento, né? É o documento. É a questão mesmo documental. Porque a história, ela pode ser oral, ela tem várias maneiras, mas quando você precisa de uma comprovação, de uma pesquisa, é a ata. Daí a importância de uma ata ser muito bem trabalhada, muito bem redigida, né? Que às vezes muitas pessoas falam assim, não, é uma ata, a gente faz uma síntese aqui, resume. Mas é isso que vai repercutir por daqui a alguns muitos anos, né? E o historiador ainda tem, acho que, uma função maior ainda, né? Que é questionar essa fonte, né? Questionar essa ata. E ampliar, porque, né? Ampliar essa fonte, né? Buscar além do que está escrito ali, tentar explorar além do que está documentado, né? A gente fez um trabalho aqui em 2014, inclusive a gente fez um artigo e apresentou esse artigo em congresso, fora aqui de Uberaba, foi bastante, assim, recebido muito bem, né? A gente fez um trabalho aqui sobre o golpe de 64 aqui na Câmara, né? E a ata para a gente foi um ponto de partida para poder ir atrás de outros documentos, para poder ir atrás de jornal, para poder ir atrás de outros arquivos. Então foi assim, a ata realmente, ela consegue ser um esqueleto, né, para o historiador poder explorar ali e poder ir atrás de outras fontes, de outros momentos e de outras perspectivas. Rochelle, nós fizemos uma introdução aqui sobre o trabalho da superintendência, agora nós vamos voltar e falar um pouco mais sobre os projetos específicos que estão sendo trabalhados lá, né? E tem um que se chama Estação da Juventude. O que compreende essa Estação da Juventude? Então, a Estação da Juventude é um projeto do governo federal
Houve um momento em que abriu-se, né, os editais para que os municípios pudessem concorrer. Uberaba concorreu e teve seu projeto contemplado, então recebeu um recurso do governo federal para executar esse projeto. E o Estação da Juventude, ele é um equipamento público que permite ao jovem conhecer seus direitos, participar de oficinas, ter um espaço dentro do poder público para poder atuar. Então, ele é um projeto que permite a gente trabalhar com muitas frentes, né? Aqui em Uberaba, ele vai ser lançado agora no mês de abril, vai ser no SEMEA Abadia. A gente vai oferecer uma série de oficinas, além de um espaço para que os jovens possam ir acessar computadores, possam ir para praticar esportes. As oficinas vão, só para vocês terem ideia, né? De oficina de grafite a oficina de empreendedorismo, de oficina de hip hop a oficina de agronegócio. Então, são oficinas bastante amplas, vai ser amplamente divulgado os horários dessas oficinas e podem participar jovens de 15 a 29 anos e vão acontecer no SEMEA Abadia. Além disso, a Estação da Juventude também é um espaço que busca ser um espaço cultural para esses jovens, né? Então a gente vai realizar alguns eventos culturais para que eles possam ter um espaço, né? O público do Estação da Juventude é um público em condição de vulnerabilidade, que é geralmente o público que não tem acesso a esses equipamentos, não tem acesso a um teatro, não tem acesso a um cinema, não tem acesso a assistir um show, né? Então a gente busca esse público para levar para dentro dessa Estação da Juventude como sendo um espaço que esse jovem deixa de estar às vezes na rua, deixa de estar às vezes nas drogas e possa estar lá aprendendo um ofício ou às vezes numa oficina que possa ser um momento de lazer para ele também. Veja bem, a faixa etária compreendida é de 15 a 29 anos, Isso. Mas como que você faz esse cadastro? Como é que é esse chamamento para o jovem, essa triagem? Após o lançamento, vai ter um momento em que vai ser abertas as inscrições das oficinas, então a gente vai divulgar nas escolas, universidades, vai divulgar nas redes sociais e vai ter um momento de inscrição desses alunos. As oficinas têm quantidade limitada, né, de participantes. E aí eles vão ao SEMEA Abadia ou pode ser feito pela internet a inscrição para participar das oficinas. Rochelle, e o estudante que estiver na universidade ou está estudando à noite ou está trabalhando, os horários são bem diversificados? Isso, os horários são bem diversificados. O SEMEA Abadia a gente tem possibilidade de usar lá das 7 às 22 da noite, então um horário bem amplo, né? E as oficinas vão ser bem diversificadas. Tem algo que é bastante curioso na Estação da Juventude, é que quando a gente vai fazer o projeto, quando a gente vai fazer o plano de trabalho, a gente tem que levantar um diagnóstico local. E a gente fez isso e conheceu a partir desse diagnóstico local quais eram os anseios desses jovens, o que eles queriam fazer e qual era a disponibilidade deles também. Então a gente hoje tem um mapeamento bem claro disso. E a gente vai conseguir fazer com que as oficinas sejam contempladas em horários diversificados, né, em cargas horárias diversificadas, para que possa permitir que a maioria de jovens participem. Quando a gente fala, Vacília, de 15 a 29 anos, é importante dizer de onde surge isso, né? Essa faixa etária compreendida de 15 a 29 anos, ela foi determinada pela ONU. Então, o mundo inteiro trabalha com esse conceito de jovem de 15 a 29 anos, né? Que é um momento de, entende-se, né, como sendo um momento de transição, né? Que você sai ali da infância, né, de ser criança e atinge ali depois a fase adulta, né? Então, é um momento de transição compreendido aí entre os 15 e 29 anos. E esse mapeamento, esse diagnóstico, esse raio-x que foi feito da região para ser trabalhado lá, isso não significa que só os jovens daquela região ou daquele setor podem participar, mas da cidade inteira? Isso sim, com certeza. É aberto para jovens de toda a cidade. Então, qualquer jovem da cidade do município de Uberaba que quiser participar, o espaço está aberto e será muito bem-vindo lá na Estação da Juventude. Rochelle, agora conta para nós qual que é o projeto, né, feminino, que é dedicado para as mulheres. Como é que ele funciona? Então, esse projeto Juventude Feminina também é um projeto com recurso do governo federal, é um projeto ligado à Secretaria Nacional de Mulheres e esse projeto também é voltado, ele vai acontecer dentro do Estação da Juventude e ele é voltado para meninas, né, para jovens de 15 a 29 anos também e é um projeto que tem por objetivo criar um espaço de construção
construção e de identificação desses direitos, né? Eu falo que é um espaço que vai permitir ainda a gente trabalhar até a emancipação dessas jovens, né? Hoje a gente tem várias jovens que engravidam na adolescência e que tem vários desafios, ou outras que têm que ocupar alguns outros espaços que também têm uma série de desafios. Então serão encontros que acontecerão com essas jovens previamente cadastradas, e esses encontros vão fazer com que elas discutam e produzam materiais que depois serão produzidos e distribuídos para a sociedade. Então, pelo projeto, a gente faz reuniões semanais e a cada mês constrói-se, então, um jornal que vai ser, então, divulgado, difundido e disponibilizado para as pessoas com temas em que serão discutidos lá dentro do Juventude Feminina, né? É ligado bastante, né, a questão da discussão, né, da igualdade de gênero, do espaço da mulher hoje na sociedade, né, dos desafios da mulher hoje na sociedade. Então vai ser um espaço mesmo de construção, de debate, e um espaço que a gente possa permitir essas jovens, né, conhecer lá seus direitos, se emanciparem, né, terem condições de se tornarem cada vez mais agentes assim sociais mesmo. Então ele é um braço, esse da juventude é um braço do Estação da Juventude. Do Estação da Juventude, do macro. Eu falo que esse ano promete assim para a juventude uberabense. Eu milito aí há algum tempo e nunca vi projetos dessa envergadura aqui em Uberaba, né? É interessante dizer, mas a Estação da Juventude foram 40 projetos aprovados no Brasil inteiro. Só para você ter ideia, em Minas Gerais, as cidades que foram contempladas foi Sete Lagoas e Uberaba. Então, Uberaba, de fato, assim, mostra seu protagonismo mesmo, né, para essa discussão da juventude, de ter um espaço para os jovens aqui. E eu acho que o mês de abril aí vem para nos dizer que Uberaba está no caminho certo, né, de criar esses espaços. Eu estive recentemente em Jundiaí, onde já existe uma Estação da Juventude lá, e fiquei abismada, assim, de ver quantos jovens participando lá, sabe, do quanto foi importante aquele espaço e o quanto foi enriquecedor para a cidade também ver que aqueles jovens precisavam daquele espaço, né? Eles finalizaram o final de 2015 lá e a gente teve a oportunidade de presenciar as oficinas, né? Apresentam no final do ano seus resultados e a gente viu lá que pode dar muito certo aqui também. Então, a nossa expectativa está sendo muito boa com esses dois projetos. Então, a inspiração desse projeto, tanto a Estação da Juventude como esse projeto feminino, ele veio de algum local no Brasil que está em funcionamento? Teve cidades que foram cidades pilotos, né, chamadas assim. E a mais próxima aqui da gente seria a cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, que foi uma dessas cidades pilotos. Eles pegaram em cada região do Brasil cidades que desenvolveram esse projeto para ver se daria certo, né? E a gente teve a oportunidade de ir em Jundiaí, lá eles têm um espaço assim, muito consolidado já e que consegue oferecer várias disciplinas e a cada dia mais ampliar. Só para vocês terem noção, esse ano eles estão oferecendo oficina até de culinária, de gastronomia, né, que foi uma demanda que apareceu lá. Então, o Estação da Juventude é um projeto muito flexível, né, e que permite com que esses órgãos de juventude possam, né, ter essa flexibilidade de estar inserindo a necessidade daqueles jovens, né, essa emancipação desses jovens. É uma oportunidade que surge para ele também, né? Se ele apresenta, ele também já pensa no mercado de trabalho, provavelmente. Justamente. Algumas dessas oficinas são bem focadas para a construção desse mercado de trabalho, sim. Uma coisa que a gente percebeu aqui em Uberaba, com essa expansão desse movimento cultural que Uberaba está passando, né? Uberaba passa por um momento, assim, de parece que fortalecimento dos movimentos culturais, né? E a gente percebeu, por exemplo, no diagnóstico local aqui, que uma das demandas era cursos de produção cultural. Então, está prevista uma oficina em que a gente vai oferecer a formação para que esses jovens possam se formar em produtores culturais. Então, é bem interessante ver que muitas vezes essas demandas que surgem dialogam com algo que está acontecendo na cidade, né? Rochelle, e quem está capacitado para ser um instrutor, para ser o formador
desses jovens? Então, Vaceira, a gente até fez um processo seletivo agora no começo de janeiro para contratação dos recursos humanos, né? A gente está com uma equipe que vai começar a trabalhar com a gente. Foram pessoas selecionadas por meio de processo seletivo, elas tinham que ter curso superior, né, em diversas áreas, cada cargo lá tinha suas especificidades, mas é mais voltado mesmo para a área da artística, né, para a área das ciências humanas, muitas vezes, mas como é algo bastante amplo, a gente teve uma seleção bastante ampla também. E trabalha com voluntários também? Olha, não está previsto, assim, mas acho que nada proíbe, né? Na verdade, a gente tem previsão no orçamento que foi proposto ao governo federal e ao recurso que já foi depositado aqui na conta do município para a contratação desses recursos humanos. Então, a gente vai ter pessoas trabalhando lá, né, em parceria em conjunto com a superintendência, especificamente para o projeto Estação da Juventude. A expectativa é boa, Rochelle, em termos de receber essas garotas, por exemplo? Com certeza, a expectativa é muito boa. Eu acredito que a gente pode mudar a vida dessas meninas, né? A gente pode mudar o rumo da vida dessas meninas. Não só dessas meninas, mas desses jovens também que vão participar do Estação, né? Porque quando a gente tem um espaço que você consegue discutir com esses jovens, você consegue formar esses jovens, eu acredito também que é um trabalho de educação para a cidadania. E eu acredito muito nessa bandeira. Eu acho que hoje a gente vive um momento que essa é a grande bandeira, teria que ser a grande bandeira, né? Essa educação para a cidadania, uma educação que forma, mas que faz as pessoas pensarem também no processo que elas estão passando ali, né? Que não é um processo só de formação, muitas vezes profissional, é um processo também de formação deles entenderem o papel deles nessa sociedade, que a gente tem que cada vez mais ser participativo, né? A gente tem uma democracia tão jovem, né? E a gente consolidar essa democracia é algo muito doloroso às vezes, né? Então, fazer com que esses jovens tenham consciência que eles são parte disso, não é só e bonito, se a gente né? conseguir fazer isso, já vai valer muito a pena. E você, Rochelle, é empolgada, né, por essa causa, não é? Sou. É apaixonada, você se envolve mesmo com muito entusiasmo, né? Você está dentro dessa faixa que fala muita linguagem do pessoal. Eu já estou com 27 anos, né, Vaceira? Mas a minha caminhada já tem sido bastante longa. Mas eu sou bastante empolgada porque eu vejo que é possível transformar com isso, né? Eu vejo tantas pessoas que participaram e que hoje têm um perfil diferente, né, na sociedade, ocupam espaços e atuam de forma diferenciada. E o que vale a pena é quando a gente encontra, às vezes, algum jovem do Parlamento Jovem que participou, às vezes, há 4 anos atrás, e ele reconhece o quão importante foi aquele momento para ele, né? Quando a gente, muitas vezes, tromba com alguém que já militou com a gente em algum espaço do movimento estudantil e reconhece o quão importante foi os momentos que a gente lutou, refletiu, né? Então, isso me faz ficar muito empolgada, porque eu acredito que é um momento, né, que é uma oportunidade da gente poder formar cada vez mais pessoas, né? A gente passa por um momento no Brasil, assim, que é bastante preocupante, né? Um momento que a política está sendo algo muito repugnado, né? Então eu vejo que a juventude está conseguindo se colocar em outros espaços e fazer com que isso também seja um ato político, né? Então acho que os governantes, né, os políticos têm muito a aprender com isso, né? Que acho que a política está tomando uma outra forma, né? Uma nova forma de se fazer política. E eu acho que as instituições, os partidos, eles têm que começar a olhar isso com maior carinho e com maior atenção. E eu acho que os jovens estão aí mostrando que é possível se reorganizar sempre, né? Mostrando um outro caminho, um novo caminho, está reinventando, né, a forma de atuar enquanto cidadania. É muito valioso isso que a Rochelle está falando e até porque a gente encontra muitos jovens, muitas famílias que falam assim, agora ele não pode trabalhar porque a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, não permite um determinado faixa etária estar no mercado de trabalho, como há anos isso era possível. E a pessoa às vezes fica assim, eu não tenho nada para fazer, né? Eu não faço nada, eu só estudo à noite. Então tem esse espaço agora, que é desses projetos da juventude, que pode estar ali trabalhando, pode ser como entretenimento, pode ser como lazer, mas vai estar absorvendo muita informação. E não tem custo nenhum para o jovem? Não tem custo nenhum, é gratuito, né? As oficinas são todas gratuitas
E realmente, é isso mesmo que você falou, né? Vai ser um espaço em que esse jovem que muitas vezes está ali ocioso pode se ocupar, né? Fazendo alguma coisa, né? E eu falo alguma coisa porque a Estação da Juventude permite fazer diversificadas, coisas diversificadas, né? De formação a lazer, a informação, né? A busca de direitos. Então, é bem curioso isso. Inclusive, na equipe contratada aí para trabalhar na Estação da Juventude, a gente tem uma psicóloga que justamente vai fazer acompanhamento desses jovens também, né? Porque justamente por passar por esse momento de transição, muitos deles não se encontram, né? Muitos deles acabam indo para algum caminho por às vezes não se encontrar. Então, esse trabalho também que vai ser feito lá com essa psicóloga vai ser algo muito bom, né? Porque acompanha, consegue ver o que esse jovem espera, né? O que esse jovem busca, e poder ter um acompanhamento é algo bacana também. Rochelle, para divulgar esses projetos, como que está o seu plano de mídia, de marketing? Precisa ter uma divulgação muito interessante. O próprio projeto do governo federal, Vacira, prevê, né, que é obrigatório se ter um site e se ter uma página no Facebook. Então, no lançamento, agora em abril, vai ser lançado também esse site e essa página no Facebook, onde os jovens vão poder ter acesso às informações, fazer inscrição, ver os horários das oficinas. Então, a gente pretende fazer uma divulgação bastante ampla desses meios de comunicação para que as pessoas possam ter conhecimento, né? E eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue atingir bastante. Uma prova disso foi a Conferência Municipal de Juventude, a 5ª Conferência Municipal de Juventude, que aconteceu ano passado, em 2015, que a gente fez praticamente a divulgação pelas redes sociais. E foi algo que surpreendeu a gente, porque a gente esperava um público de 200 pessoas, a gente teve um público de quase 400 pessoas. Então a gente vê hoje que as redes sociais são o carro-chefe da divulgação mesmo com os jovens. E a gente vai investir bastante nisso. Rochelle, o programa terminou e eu te agradeço muito mesmo a sua presença aqui, a sua companhia aqui no programa Movimento, né? E para a gente estar falando sobre essas aspirações, essas necessidades e essas possibilidades para a juventude. Oi, Vacira, eu que te agradeço, muito importante esse espaço aqui para a gente, para poder divulgar o trabalho. Te agradeço bastante e muito obrigada mesmo por dar esse espaço para a superintendência, para poder divulgar os nossos projetos. Obrigadão. Estou encerrando a entrevista com a Rochelle Gutierrez da Zaga, né, que, como eu falei, é graduada em Direito e História, é superintendente da Superintendência da Juventude, das Políticas da Juventude, né, na Prefeitura Municipal de Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve.